Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que o sopro do Espírito Santo encha sua casa com as bênçãos do Senhor. Que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Que a boa mão de Deus esteja sobre nós, esteja nos conduzindo a uma semana de paz, a uma semana de conquistas, a uma semana de vitórias, a uma semana de milagres, a uma semana de cura. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo, que a boa mão de Deus esteja nos conduzindo. Eu não sei como vai ser essa nova semana que se inicia. Eu não sei os intempéries da vida, as aflições da vida que nós vamos enfrentar. Mas lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Que nós possamos começar a nossa semana crendo no Senhor, crendo nas boas novas do Senhor, crendo nos milagres de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos começar a nossa semana acreditando que o nosso Deus é maior do que as nossas aflições, do que as intempéries que nós possamos enfrentar nessa semana. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Que o Senhor possa nos conduzir a essa jornada, a essa nova jornada das nossas vidas, que é a nossa mudança, é um novo templo, uma nova história que Deus tem para nós. E para isso eu quero te dizer que nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês estejam conosco, que caminhem conosco. E vai aparecer aqui também na tela a conta da igreja, e que você possa nos ajudar com suas ofertas, com seus dízimos, que você possa nos ajudar com a sua oferta especial, e que logo nós estaremos juntos, que logo nós estaremos juntos presencialmente para louvar, para adorar o nosso Deus. Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos por esse momento que estamos reunidos aqui em teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença é real neste lugar. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos cada pessoa que está aqui, Senhor, trabalhando para que esse culto aconteça. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está na sua casa, que vai receber a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa curar, possa transformar, possa encher o coração dos seus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque Tu és glorioso. E mesmo assim, o Senhor se importa com cada um de nós. Mesmo assim, Pai amado, a Tua palavra diz que o Senhor nos toma pela mão direita e nos ajuda. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti, eu me rendo.
sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Que as bênçãos do Senhor continuem a te alcançar, continue a te inundar. Você possa se sentir completamente abençoado por aquele que é tudo em todos. O nosso Jesus amado, aquele que sempre será fiel, tanto na minha quanto na sua vida. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Antes de explanarmos o texto, eu gostaria de conversar com você acerca deste tema,
acerca daquilo que estes versículos discorrem. Esses versículos discorrem algo interessantíssimo e que nos abençoa de uma forma grandiosa. Eles falam da soberana vocação do cristão em Cristo Jesus. Inclusive, este é o nosso tema. Essa soberana vocação do cristão em Cristo. Isso requer de nós que sejamos exatamente pessoas espirituais. Pessoas que buscam um alvo. Que busca sempre acertar este alvo. Alvo esse que tem a ver com um objetivo. Tem a ver com que se dirige a um intento, a algum fim desejável. Uma meta que está ligada exatamente àquilo que Cristo nos proporcionou na cruz. Então, para o cristão, ter Jesus como alvo, de fato, passa a ser a soberana vocação. Jesus é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Eu gostaria que você tivesse isso bem definido na sua mente. Caminhar sempre tendo Jesus como alvo. No entanto, a palavra hamartia do grego tem a ver com erro, tem a ver com pecado, tem a ver com falha. Literalmente significa exatamente isso, de hamartainen. Esta palavra significa não atingir um propósito, significa falhar, originalmente falando, errar o alvo. Nós, como cristãos, precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. Quando eu não busco espiritualmente este Deus maravilhoso, como a palavra nos diz que precisamos e devemos buscar, ela nos diz também que se desta forma, conforme a palavra não acontecer, eu errei o alvo. E este não é o meu desejo para você, que é um cristão obediente, que é uma pessoa voltada para as coisas espirituais, não para as coisas terrenas, para as coisas ligadas ao espírito, não às coisas ligadas à carne. E contextualizando este texto, eu queria dizer a vocês que Paulo escreveu esta carta encarcerado. Paulo, ele tinha vários problemas para errar o alvo. Ele tinha vários motivos para que este alvo não fosse acertado. Ele estava preso, ele estava sentado dentro de uma cela, talvez, sentado em um monte de correntes. Ele estava literalmente algemado e em profunda solidão naquele lugar. Porém, solidão circunstancial, mas a alma dele estava sempre se regozijando em Cristo. Ele se sentia feliz, ele se sentia completamente abarcado por Cristo. Então, não é de acordo com as circunstâncias que nós temos que viver. Nós vivemos de acordo com o alvo, de acordo com aquilo que foi estabelecido para mim e para você. Então ele estava ali totalmente em estado de impotência. Ele estava preso. No entanto, ele não tinha como divulgar o evangelho de uma forma itinerante. Mas a mente dele não estava algemada. O espírito dele não estava algemado. Ele poderia simplesmente fazer com que as mãos, a mente, o coração fosse arraigado num papel e numa tinta. E assim fazer de uma carta algo vivo que tocariam nações e mais nações. O outro ponto é que, por outro lado, outro grupo ali naquele lugar estava distorcendo o evangelho. Eles se aproveitavam de que Paulo estava encarcerado. Eles distorciam o evangelho, pregavam com uma intenção sorrateira,
com a intenção de ganhar dinheiro, literalmente. Eles pervertiam a boa palavra. Eles eram filhos das trevas, buscando ganhar lucros com o próprio evangelho, julgando ser o evangelho uma boa fonte de lucro. E um outro detalhe é que, por ele estar preso, estavam tentando ocupar o espaço dele. Com esse ambiente à sua volta, Paulo dizia que o lucro do evangelho não é circunstancial. O patrimônio que nós temos em Cristo pelo evangelho não tem nada a ver com as coisas terrenas, e sim com as coisas celestiais, com as coisas espirituais. Às vezes nós vivemos pensando que as circunstanciais é que fazem sentido na nossa vida. Paulo não pensava assim. Paulo, ele dizia que o alvo dele sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Ele era um homem que tinha prazer na fé. Sempre teve muito prazer. Preso ou solto, ele estava tomado por algo maior do que as próprias circunstâncias. E você? Está tomado de quê? O Espírito de Deus tem te inundado, tem te enchido, tem feito você enxergar que não é por causa das circunstâncias que às vezes a vida passa a não fazer sentido. A vida não tem sentido sem Jesus, mas com Cristo, até mesmo em meio às adversidades, ela faz total sentido. Pense nisso, pense nisso. Outro detalhe interessantíssimo é que ele exorta o povo de Filipos, Paulo preso, ele exorta esse povo a se alegrar. Outra vez ele dizia: alegrem-se no Senhor, porque somente o Senhor poderá fazer de nós pessoas vencedoras, a ponto de ter se entregado na cruz para me fazer feliz, não só aqui, mas por toda a eternidade. Ele diz que o já e o ainda não, ele estava presente na nossa vida. Eu já sou de Cristo, eu já sou uma pessoa voltada para Jesus. Porém, às vezes as circunstâncias ainda que este corpo seria acometido, ainda me fazia uma pessoa imperfeita. E que na volta de Jesus, no nosso arrebatamento, nós seríamos perfeitos assim como Ele é. Então Paulo, ele teve um grande objetivo. Ele não se importava com as circunstâncias, mesmo padecendo algum tipo de situação adversa. O objetivo dele aqui é muito claro. Quanto à justiça judaica, ele dizia que ele tinha tudo, ele era irrepreensível. E além de tudo, ele não tinha ninguém que, no caso, que pudesse dizer alguma coisa para ele, onde ele não pudesse ter base no Antigo Testamento. Ele tinha o Antigo Testamento muito bem definido, ele conhecia muito bem, de uma forma muito profunda, o Antigo. Então ele tinha base bíblica. Mas mesmo assim, mesmo com esta base que ele tinha, quando ele conheceu Jesus, conheceu o Evangelho, tudo aquilo que ele era, aquela alegria que ele tinha, talvez uma alegria ofuscada por ser um hebreu, por ser uma pessoa que que estudou aos pés dos maiores mestres, ou de um dos grandes mestres chamado Gamaliel. Ele era um hebreu de hebreu. Ele tinha cidadania grega, ou romana, melhor dizendo. Ele era um cidadão romano. Mas mesmo assim, quando ele conheceu Jesus, isto tudo passou a ser esterco, passou a ser nada.
ele abriu mão de tudo para ganhar a Jesus. Muitas vezes é exatamente o contrário que nós fazemos. Nós não abrimos mão de nada e queremos ter o melhor de Jesus. Nós queremos viver as circunstancialidades e queremos ter vida em Cristo, espiritualmente falando. E não é assim que funciona. A palavra de Deus não nos traz esta forma de vida, essa forma de viver. Primeiro eu busco as coisas lá do alto. Depois ele acrescenta as outras coisas. Primeiro eu busco aquilo que é primário, que é o próprio Deus. Depois as secundárias me enchem, ou me alcança, ou me supre. E Paulo, ele foi uma pessoa que o alvo dele mudou, como já foi dito, por amor de Jesus. Tudo aquilo que ele dizia ser pedigree, tudo aquilo que ele dizia ser oportunidade, tudo aquilo que ele dizia ser importância, tudo aquilo que ele dizia ser patente segundo os homens ou segundo a religião, tudo aquilo que tinha a ver com a cultura judaica, a cultura farisaica, tudo aquilo que tinha a ver com as coisas de fato, como já foi dito, terrenas. Por amor a Jesus, ele jogou tudo isso fora. Tudo isso passou a não fazer sentido para o nosso apóstolo Paulo. Eu penso que isso deveria fazer parte da nossa vida. Na verdade, eu tenho certeza que isso deveria fazer parte da nossa vida. Ser de fato achado em Cristo. Ser de fato a nossa vida deveria ser vivida dia após dia no Senhor. Então tudo que Paulo queria de fato era ser achado em Jesus. E você? Tudo o que ele queria era ser conhecido de fato de Cristo, experimentalmente, de uma forma, não de uma forma contemplativa, mas de uma forma experimental, de uma forma totalmente ativa. Então ele disse que ele gostaria de trazer à memória, mesmo preso em algemas, em cadeias, aquilo que traria esperança para a mente, para o coração, para a alma, para o espírito, que fazia dele um ser vivo mesmo estando encarcerado. Ele queria conhecer aquele poder do Senhor, aquele poder que operacionalizou em Jesus quando ele foi morto e ressuscitado ao terceiro dia, aquele mesmo poder que operou no próprio Deus, homem. Ele diz que nós temos este poder a nosso favor. Basta que eu tenha comunhão com o próprio Deus. Basta que eu tenha comunhão absoluta com Ele, com os sofrimentos do próprio Deus. Isto é, comunhão com a cruz. Então nós vamos ler este texto e vamos explanar este texto. Do versículo 12 em diante nós vamos explanar. Que diz o seguinte, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele estava procurando, correndo, buscando o alvo. Ele estava com os olhos fitos no alvo. Aqui o que Paulo está dizendo, neste caso aqui, não tem nada a ver com a perfeição pessoal. Nada a ver com a perfeição pessoal. Tem a ver com olhar fixamente para Jesus. Viver Jesus, mesmo diante das falhas. Tem a ver exatamente com isto.
o nosso Cristo, olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e ter comunhão absoluta com Ele. Então Ele diz, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, não, de jeito nenhum. Ainda assim eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele prosseguia, ele não titubeava, ele corria atrás, ele sabia que o espírito dele, a alma dele, o ser dele, precisava de Cristo mais do que tudo. Mais do que tudo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, eu não estou aqui me oferecendo como referência acabada do nada, ou acabada de nada. Nesse caso, ele disse que uma coisa ele fazia, que era uma das coisas mais interessantes, era esquecendo das coisas que para trás ficou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? A parte B do versículo responde: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Este é exatamente o alvo que eu e você precisamos fitar os nossos olhos. É o alvo que nós precisamos incansavelmente buscar. Sempre, sempre. No caso, esse é exatamente o chamado de Deus para que eu me torne um Cristo de Deus. Ou seja homem que cresce para a essência absoluta do chamado vocacional em Cristo Jesus. Este é o chamado do Evangelho, para mim e para você. Este é o chamado. Versículo 15: todos, pois, todos que têm esse entendimento na fé, que já foram justificados, aperfeiçoados, embora não sejamos ainda perfeitos no espaço-tempo, de jeito nenhum, e nem na história, mas pela fé já estamos justificados. Então, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. É Deus que nos esclarece, é Deus que nos mostra, é Deus que nos revela, é Deus que nos dá o Espírito, é Deus que faz de nós verdadeiros adoradores nele mesmo. É Deus. Por isso que precisamos incansavelmente buscar o alvo sublime, o soberano alvo. A soberana vocação tem que estar sendo operacionalizada em mim e em você. Versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, sem voltar atrás, Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes visto e praticado em nós. Então, aquilo que Paulo demonstrava pelo Evangelho, ele fazia com que aquilo que ele tinha de Deus viesse a ser redundado em prática de vida. Esse é o grande segredo do Evangelho, é a obediência. Não é só falar, não é só o blá blá blá, de jeito nenhum. É a prática de vida no Senhor. Este é o grande desafio, tanto para mim quanto para você. É o nosso grande desafio.
Esses dias tivemos uma reunião na Rubras, na empresa que trabalho. E, de repente, uma reunião meio que tensa. Aí, com o tempo, nós abrimos oportunidade para os colaboradores expressarem as suas opiniões. E um se levantou e disse: olha só, a palavra do Senhor, a palavra que está sendo pregada neste lugar, nas segundas e nas sextas-feiras, tem me edificado. É a palavra de Deus que me fez enxergar o alvo. Essa pessoa disse: é a palavra de Deus que me fez ficar firme aqui neste lugar. Porque se eu não tivesse entendido qual seria o alvo, eu estaria perdido. Não é o trabalho que eu tenho, é o alimento que eu tenho, passou a ser o mais importante. Na nossa vida é exatamente desta forma. Exatamente desta forma. Se eu não entender que o nosso maior objetivo é buscar o nosso alvo em Cristo Jesus, é saber que a minha soberana vocação é buscar Jesus, eu estarei perdido. E Paulo, ele pensava exatamente de uma forma ampla, ligada ao Evangelho, e ele entendia que de fato isso deveria acontecer na vida dele, e ele fazia disto prática de vida. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 18. Na verdade, 17. Sede meus imitadores. Eu parei aqui no meio do versículo. Imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes visto e praticado em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tudo que eles dizem era contra ou é contra Jesus. Tudo que Jesus fez para esses que são inimigos da cruz não tem validade nenhuma. Mas Jesus fez, acabou e consumou. Eles dizem, por não aceitar aquilo que Jesus fez, eles descredibilizam. Então, às vezes as coisas não dão certo. Às vezes as coisas não encaixam. Às vezes eu não vejo sentido na vida. É porque Jesus não ocupa o primeiro lugar. Porque eu não busco Ele como um alvo. 19. Então esses que andam pervertendo o Evangelho, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a autossatisfação, é a realização das suas ambições imediatas. O Deus deles é a prosperidade do que se pode palpar e mostrar. Por isso, invertendo todo o sentido, querendo que a salvação seja feita das coisas que não cabem no coração, eles escolhem o caminho da perdição. Eles escolhem o caminho da perdição. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Para eles, o Deus deles é medido com e por dinheiro. O Deus deles é medido com e por dinheiro. Não pelas coisas espirituais. 20. Irmãos, lembrem-se deste versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, não aqui na terra. Aqui eu sou peregrino, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Se isto não estiver queimando no seu coração, se esta promessa de que teremos um corpo glorificado, um corpo que traspassará tudo que existe no espaço-tempo, sobrepujará a ideia do espaço-tempo, a ideia da história. Isso não vai fazer mais parte de mim, de você. Nosso corpo será um corpo ressurreto. Esse corpo da humilhação ficou para trás. Então, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, para ser igual ao corpo da glória do Cristo ressuscitado, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas da existência, todas as coisas. É essa a nossa expectativa. Andarmos perseverantes sabendo que o nosso corpo de humilhação será transformado num corpo de glória, segundo a eficácia do poder de Deus, que opera em nós, pelo Espírito. Pelo Espírito. E eu concluo dizendo: você entendeu a soberana vocação de Deus, aquela que Ele te entregou para que você busque como alvo? Você tem entendido de fato que o Evangelho, ele nada mais é do que vida, e vida em abundância? Você tem entendido isso? Ou você vive comendo as migalhas, aquilo que não nos sustentam, aquilo que não nos fazem pessoas que vislumbram a eternidade? Ou você tem saboreado o néctar da palavra, aquilo que é o de melhor do Senhor para nós? O que você tem buscado? Qual é o seu alvo? Ele é circunstancial? Ele é material? Embora importante, mas secundário. Não é o alvo primário. Não é. Que você possa ter na sua mente tudo isto muito bem definido, mas muito bem definido. E lembrar que hamartia tem a ver com pecado no grego. E o pecado tem a ver com errar o alvo. Eu espero que você pense exatamente, faça exatamente o contrário. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela Tua palavra em nós. Nós te damos graças por tudo, meu Deus e amado Mestre. Te louvamos, ó Deus, porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor se entregou. O Senhor se entregou a nosso favor, para que pudéssemos ter um alvo fixo, que é Ti. Para que pudéssemos ter uma referência, que é Ti, que é o Senhor, o Deus soberano sobre todas as coisas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não errar este alvo, que é Ti, que é o Senhor. Seja conosco nas nossas dificuldades, seja conosco sempre neste caminho estreito, este caminho que nos conduz à vida eterna. Obrigado, ó Pai, por esta esperança viva plantada em nós pelo Espírito, que é a eternidade. Ajude-nos, ó Deus, a viver isto dia após dia. E que a soberana vocação em Cristo Jesus
seja o nosso alvo primário. Para a glória do teu nome, te agradeço. Amém, Senhor. É isso aí, meus irmãos. Nós estamos quase chegando ao fim dos cultos online. E como já foi dito, nós, da Igreja Caminho da Fé, nós estaremos logo em pouco tempo com as portas abertas para receber você de braços abertos. E espero que todos possam participar desta nova etapa, deste novo tempo da igreja. Você possa nos ajudar neste trabalho saudável que é estar trabalhando em prol do reino de Deus. Certo? Para aqueles que querem doar seus dízimos e ofertas, querem repassar os seus dízimos, doar as suas ofertas, nós temos a conta da nossa tesoureira, que você possa contribuir para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Vamos orar finalizando. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Te damos graças e te pedimos que o Senhor nos leve a uma semana de paz e de vitória. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja conosco. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos.